Bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia em Minutos. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais fascinantes e misteriosos da Bíblia, o livro de Daniel. Preparem-se para uma jornada cheia de histórias de coragem, fé inabalável e profecias que atravessam séculos. A história começa num momento muito difícil para o povo de Judá. Por volta de 605 a.C., o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade Jerusalém e leva cativos vários jovens da nobreza. Entre eles estava Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias. Chegando na Babilônia, eles recebem novos nomes. Daniel passa a se chamar Beltesazar, e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo de cara, esses jovens enfrentam um grande teste de fé. Eles são escolhidos para servir na corte do rei e recebem a mesma comida e vinho da mesa real. Mas essa comida era consagrada a ídolos babilônicos, algo que a lei de Deus proibia. Em vez de se conformar, Daniel toma uma decisão corajosa. Ele pede ao chefe dos eunucos para lhes dar apenas legumes e água por 10 dias. O resultado? Ao final do teste, Daniel e seus amigos estavam com uma aparência mais saudável do que todos os outros jovens. Isso nos ensina uma lição poderosa. Quando somos fiéis a Deus nas pequenas coisas, Ele nos honra de maneiras grandiosas. Deus deu a eles conhecimento e inteligência, e a Daniel, em especial, o dom de interpretar sonhos e visões. A habilidade de Daniel logo é colocada à prova. O rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador e esquece o que sonhou. Ele exige que seus sábios e magos não só interpretem o sonho, mas primeiro lhe digam qual foi o sonho. Uma tarefa impossível. Todos os sábios da Babilônia são condenados à morte. Mas Daniel pede um tempo e, junto com seus amigos, ora a Deus pedindo ajuda. Naquela noite, Deus revela o sonho e sua interpretação a Daniel em uma visão. No dia seguinte, Daniel se apresenta ao rei e descreve o sonho. Uma estátua imensa, com a cabeça de ouro peito e braços de prata ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Depois, uma pedra atinge os pés da estátua, que se despedaça e é levada pelo vento. A pedra, então, se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Daniel explica que a estátua representa uma sucessão de reinos terrenos. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu império babilônico. Depois viria um reino inferior, o Medo-Persa, representado pela prata. Em seguida, um terceiro reino, de bronze, o grego, que dominaria toda a terra. E por fim, um quarto reino, forte como o ferro, o Império Romano, que seria dividido e frágil em seus últimos dias, como os pés de ferro e barro. A pedra que destrói tudo é o reino de Deus, um reino eterno que jamais será destruído. Nabucodonosor fica tão impressionado que reconhece o poder do Deus de Daniel e o promove a uma alta posição no reino. Mas a jornada de fé de Daniel e seus amigos estava longe de terminar. Mais tarde, Nabucodonosor constrói uma enorme estátua de ouro e ordena que todos a adorem. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam. Eles dizem ao rei: "Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você erigiu." Furioso, o rei ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais e que os 3 sejam jogados lá dentro. Mas algo milagroso acontece. O rei olha e vê 4 homens andando ilesos no meio do fogo, e o quarto parecia um filho dos deuses. Ele os chama para fora, e eles saem sem um único fio de cabelo queimado. Mais uma vez, o rei pagão é forçado a reconhecer o poder do Deus verdadeiro. A vida de Daniel continua a ser um exemplo de integridade. Anos depois, sob o reinado de Dário, o Medo, Daniel se destaca tanto que o rei planeja colocá-lo sobre todo o reino. Com inveja, outros oficiais tramam contra ele. Eles convencem o rei a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. A punição: ser jogado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto, mas isso não o impediu. Como era seu costume,
Ele foi para casa, abriu as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém e orou a Deus 3 vezes ao dia. Ele não se escondeu. Sua fé era pública e inabalável. Os inimigos de Daniel o flagram e o levam ao rei. O rei Dário, que gostava de Daniel, fica angustiado, mas não pode voltar atrás em sua palavra. Daniel é jogado na cova dos leões. O rei passa a noite em jejum, sem conseguir dormir. Ao amanhecer, ele corre até a cova e grita: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E para sua alegria, Daniel responde: Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Daniel é retirado da cova, e seus acusadores são jogados no seu lugar, sendo imediatamente devorados. O rei Dário então emite um novo decreto, ordenando que em todo o seu reino as pessoas temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Essas histórias, que compõem a primeira metade do livro, são incríveis lições de fé, coragem e soberania de Deus em meio a impérios pagãos. Elas nos mostram que, não importa o quão sombria a situação pareça, Deus está no controle e recompensa aqueles que lhe são fiéis. A segunda metade do livro, a partir do capítulo 7, muda de tom. Passamos das narrativas históricas para uma série de visões proféticas que Daniel recebe diretamente de Deus. Essas visões são repletas de simbolismo, com animais estranhos, chifres e figuras celestiais, e revelam o futuro dos impérios mundiais e o destino do povo de Deus. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 grandes animais saindo do mar: um leão com asas de águia, um urso, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e um quarto animal, terrível e espantoso, com grandes dentes de ferro e 10 chifres. Essas bestas representam os mesmos 4 impérios da estátua do sonho de Nabucodonosor: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A visão então se move para um tribunal celestial, onde o ancião de dias se senta em seu trono. Os livros são abertos e o poder do quarto animal é destruído. Então, como o filho do homem, se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno. Esta é uma profecia poderosa sobre Jesus Cristo e seu reino que nunca terá fim. No capítulo 8, Daniel vê um carneiro com 2 chifres, sendo atacado e derrotado por um bode com um grande chifre. O anjo Gabriel explica que o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia, e o bode, o rei da Grécia. O grande chifre é o primeiro rei, Alexandre, o Grande. Quando esse chifre se quebra, 4 outros surgem, representando a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais após sua morte. O capítulo 9 contém uma das profecias mais importantes e detalhadas de toda a Bíblia, a profecia das 70 semanas. Daniel estava orando e confessando os pecados de seu povo, pedindo a Deus que restaurasse Jerusalém. O anjo Gabriel aparece novamente e lhe entrega uma mensagem sobre o tempo determinado para a vinda do Messias e a redenção de Israel. Ele fala de 70 setes, ou 490 anos, que começariam com a ordem para reconstruir Jerusalém e culminariam com a vinda e a morte do ungido, o Messias, e a subsequente destruição da cidade e do templo. Muitos estudiosos veem o cumprimento preciso dessa profecia na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e na destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Os capítulos finais, 10 a 12, contêm a última e mais longa visão de Daniel. Ela começa com a aparição de um ser celestial glorioso, que revela a Daniel uma guerra espiritual, acontecendo nos bastidores da história humana, envolvendo anjos e demônios como o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. A visão detalha conflitos futuros entre reinos, especialmente entre os sucessores do Império de Alexandre, o rei do Sul, Egito, e o rei do Norte, Síria. A profecia descreve com incrível precisão eventos históricos que aconteceriam centenas de anos depois, incluindo as ações de um rei vil chamado Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém. Mas a visão não para por aí. Ela se estende até o tempo do fim, falando de um tempo de angústia sem precedentes, mas também de uma grande ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra
Ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. E termina com uma promessa de esperança para Daniel e para todos os que são sábios e fiéis. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. O livro de Daniel, portanto, é uma obra-prima que nos ensina de duas maneiras. Primeiro, através das histórias de Daniel e seus amigos, aprendemos como viver com fé e integridade em um mundo hostil, confiando que Deus está soberanamente no controle, mesmo nos momentos mais sombrios. Segundo, através das profecias, recebemos um vislumbre do grande plano de Deus para a história, que culmina no estabelecimento do seu reino eterno através de Jesus Cristo. Daniel nos mostra que a história não é um ciclo aleatório de eventos. Ela tem um propósito e está se movendo em direção a um clímax divinamente ordenado. Isso nos dá uma esperança imensa. Não importa o caos político ou as dificuldades que enfrentamos, podemos ter a certeza de que Deus tem a palavra final. E no final, a pedra que não foi cortada por mãos humanas encherá toda a terra. Obrigado por assistir. Espero que este resumo tenha despertado em você o desejo de ler e estudar mais a fundo este livro incrível. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal A Bíblia em Minutos e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários qual história ou profecia de Daniel mais impactou você. Até a próxima.